Bom dia, segundo ano, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula de biologia. A gente vai começar hoje o nosso livro 2 de Biologia 1, capítulo 5. Então, a gente vai começar falando sobre genética do sangue e eritroblastose fetal. É mais um caso de alelos múltiplos e também trabalha a codominância. Então, na última aula a gente falou sobre alelos múltiplos e eu falei que a gente ia trabalhar alelos múltiplos de novo quando falasse dos casos do caso do sistema ABO, né? Então, aqui estamos falando de sistema ABO e a gente vai ver que genética do sangue não é só sistema ABO. Então, nesse capítulo a gente vai aprender genética do sangue e a gente também vai falar de eritroblastose fetal, que é uma doença sanguínea muito importante que a gente precisa saber, ok? Mas antes a gente precisa dar uma introdução e relembrar algumas coisas sobre sangue que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Então, primeiro de tudo, relembrando que sangue é um tipo de tecido conjuntivo. O que é tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo tem poucas células e muita matriz extracelular. No caso do sangue, a matriz extracelular se chama plasma e ela é líquida, ok? No plasma, a gente encontra as células. As células são os elementos figurados. Nós temos os glóbulos brancos, que também são chamados de massas, ou podem ser chamados de eritrócitos. Até agora você sabe, então, que essa doença deve ter alguma coisa aí com esses eritrócitos. Tranquilo? Depois a gente vê mais sobre isso. A gente também encontra, nesses elementos figurados, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, fazem parte do sistema imune. A gente estuda lá no sistema imune os glóbulos brancos, tá bom? E a gente também encontra os trombócitos, plaquetas, que fazem parte da cascata de coagulação. Se a gente pega o plasma e tira do plasma o fibrinogênio, então, é a parte que participa, a proteína que participa da coagulação, a gente tem o que a gente chama de soro. E é importante a gente entender o que é o soro, tá bom? Porque a gente vai precisar falar para entender o que é o sistema ABO. E foi assim que começou esse estudo, o que é esse negócio de tipos sanguíneos, tá? Foi lá no século XVIII que começou os estudos sobre esse negócio, o que é tipo sanguíneo, porque nas primeiras tentativas de transfusão de sangue observou que muitas vezes dava certo, mas algumas vezes a pessoa que recebia a transfusão morria. E não sabia por quê, que às vezes dava certo e às vezes não. E observou-se então que as células vermelhas do sangue, o eritrócito, hemácia, glóbulo vermelho, de alguns indivíduos se misturado com os outros indivíduos, com o soro de outros indivíduos, formavam aglutinados, ou seja, juntava, parecia gelatina, formava um grumo, gente, juntava, formava assim, ó, tá? Juntava, não dava certo. E imagina isso dentro dos vasos sanguíneos da pessoa. E daí entupia o vaso sanguíneo da pessoa e de certo era por isso que morria. E daí foi passando o tempo e foi em 1901 que um cientista observou que se ele pegava os glóbulos vermelhos de uma pessoa e misturava com o soro, por isso que eu expliquei o que era soro, de outras pessoas, às vezes não acontecia nada e às vezes aglutinava. O que é essa palavra aglutinava? Aglutinava, gente, é formar grumos macroscópicos, ou seja, que dá para ver a olho nu. Você fala, aglutinava, grumos, não adiantou de nada. Sabe quando você pega e vai, alguém já foi fazer pudim, ou precisou misturar maisena em alguma receita no leite, daí você foi misturar, parte dissolveu, parte formou aquelas bolotas assim? Pois bem, bolota, grumo, bolinha, grudou, não soltou mais, assim, ó, fez em gelatina, grudou, não foi. Imagina o sangue da pessoa formar coágulo gelatinoso. Só que daí você imagina isso dentro da pessoa que está recebendo a transfusão. Como que esse sangue vai correr dentro das veias e artérias dela, dentro dos vasos sanguíneos, principalmente dos microscópicos? Entope. E daí justifica que a pessoa morreu.
Então, antes de fazer as transfusões, começou-se a fazer um teste. Misturava os eritrócitos com o soro, né, da pessoa doador, né, quem estava recebendo e dando, né, o sangue, fazia uma mistura entre doador e receptor para fazer um teste antes. E foi aí que começaram os estudos dos tipos sanguíneos entre doador e receptor, e é isso que a gente vai precisar aprender hoje. E hoje nós sabemos que existe uma reação no sistema imune chamado antígeno-anticorpo. E a gente vai precisar então falar disso um pouquinho antes para relembrar o que é antígeno, o que é anticorpo, o que é essa reação, para daí entender que reação é essa que também ocorre com o sistema ABO e que estava atrapalhando e precisa ser considerada quando a gente fala de transfusões sanguíneas, para daí entrar na parte da genética, tá bom? Para a gente entender corretamente. Então vamos aqui para o quadro, gente, que eu já deixei desenhado para a gente. Eu sei que a claridade da janela atrapalha um pouquinho, mas espero que vocês consigam ver. E eu também mando digitado no roteiro para vocês. Tudo que eu coloco na lousa, só os desenhos que não tem muito como, tá bom? Então tá aqui, ó, o título do capítulo 5, bio 2, tá bom? Então, o sistema imune é uma reação antígeno-anticorpo. Então, o que é antígeno? Antígeno é uma proteína estranha, uma coisa que entrou dentro do seu corpo e o seu corpo fala: opa, isso aqui não é meu, não reconheço, pera lá que está invadindo o meu corpo, isso precisa ser jogado fora, precisa ser mandado embora, eu preciso criar uma defesa contra isso aqui não é meu, não me pertence, eu não quero, deixa eu sinalizar para o meu corpo que isso aqui não é meu. Então aqui eu fiz uma bolota laranja, não é meu, tá bom? Então a antígeno é uma proteína estranha que entrou dentro do seu corpo. O que quer que seja, no caso aqui do sistema sanguíneo vai ser uma proteína, tá bom? Antígeno. E o que é o anticorpo? O anticorpo contra o corpo estranho que entrou dentro de você, contra o antígeno. Faz sentido, o anticorpo, né? O nome dele, top. Né? Dessa vez a biologia deu certo, o anticorpo. Então, anticorpo é uma glicoproteína, foi feita por quem? Secretada pelos seus glóbulos brancos. O que glóbulos brancos fazem, gente? Defesa. Olha que maravilha. E daí eles podem ser de dois tipos. Podem ser adquiridos, ou seja, são anticorpos imunes que você adquiriu no decorrer da sua vida, você foi exposto a esse anticorpo, ele entrou dentro do seu corpo, em algum momento da sua vida você adquiriu isso. Por exemplo, eu peguei catapora e daí meu corpo entrou em contato com isso e ele aprendeu a fazer contra a catapora, tá bom? E daí, nesse caso, eles são bem específicos e eles têm muita afinidade contra as proteínas estranhas da catapora. Porque olha que o anticorpo ele encaixa direitinho aqui, ó, modelo chave fechadura. Lembra que a gente aprendeu o modelo chave fechadura? Encaixa direitinho, tá bom? Por quê? Porque esse aqui ele aprendeu a fazer direitinho na catapora. Então, esse é o adquirido, né? Alta especificidade e alta afinidade. Mas a gente não pode nascer sem nenhuma defesa no nosso corpo. Então, tem aqueles anticorpos que são naturais no nosso corpo. Então, tem também esses anticorpos naturais. É uma defesa meio geral, você já nasce com ela. E daí, essas a gente chama, então, de anticorpos naturais. Eles não têm tanta especificidade, a gente fala que é uma especificidade baixa, não são tão específicos, é mais geralzão, tá bom? E não tem tanta afinidade. É aquele que encaixa meio em todo mundo, sabe? Mais geral, não é tão assim, encaixa nesse, encaixa naquele também. E nesses anticorpos naturais, a gente vai encontrar entre eles os anticorpos do sistema ABO, do sistema MN e do sistema SS. Acreditem, todos esses aqui são anticorpos que participam aí do sistema sanguíneo. A gente vai começar aprendendo do sistema ABO, que na verdade era para chamar AB0, tá bom? E a gente chama de ABO porque fica melhor, né? ABO, você já tá falando AB, daí você põe um O no final e não o 0. Mas daí a gente vai aprender em breve por que 0. Tranquilo? Então tá bom. E agora a gente vai entender como que se descobriu o sistema
ABO em si. Então, ó, foi misturando o sangue dos pacientes eritrócitos com o soro e verificando se havia a possibilidade de aglutinação ou não. Se ocorria a aglutinação, tinha-se a certeza que ocorreu uma reação natural. Então, a pessoa tinha, então, de antígeno e anticorpo. Então, hoje nós sabemos que essa reação aqui, antígeno-anticorpo, está acontecendo, tá bom? E daí nós, então, falamos que se essa reação ocorreu entre doador e receptor, há uma incompatibilidade sanguínea. Os sangues dessas pessoas não são compatíveis. A gente não pode realizar a transfusão do sangue entre essas pessoas. Por quê? Porque vai levar a algum problema e até mesmo à morte. Então a gente precisa encontrar doadores e receptores compatíveis, tá bom? E isso é fundamental para a prática da transfusão sanguínea, que salvou muitas vidas e vem salvando muitas vidas desde então. Então, isso aqui é de extrema importância. E a partir daqui, entender as bases genéticas disso foi de extrema importância também e vem ajudando também em casos iniciais aí de paternidade. A gente vai entender um pouco mais de como que a gente pode fazer uma verificação inicial e também a gente vai falar um pouquinho sobre as falhas que podem ocorrer nesses testes iniciais, tá bom? Então a gente vai falar um pouco das características fenotípicas. Sim, características fenotípicas. Então, minha professora, eu não vejo, eu olho para a cara da pessoa e falo assim, você tem tipo sanguíneo A. Eu não estou vendo. Mas lembre-se, características fenotípicas não são características externas, são características que se manifestam. E se é uma proteína e essa proteína é produzida, sim, ela está se manifestando. E onde essa proteína ela é expressa? Ela é expressa na superfície dos eritrócitos, ou seja, na superfície dos glóbulos vermelhos. E é sobre isso que a gente vai continuar falando agora, tá bom? Vou apagar aqui a louça e já volto, gente. Só um minutinho. Olá, pessoal. Vamos continuar aqui, então, falando sobre o sistema ABO e os tipos sanguíneos, ou seja, o fenótipo. A gente fala, então, né, que a pessoa é do tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB ou tipo sanguíneo O. Então, tá aqui, fenótipo, né, a manifestação, então, da característica. Então, a gente fala tipo sanguíneo A, B, AB e O. E a gente sabe então que é uma reação antígeno-anticorpo. O antígeno foi chamado então pelo pesquisador de aglutinogênio. Na época era como eles chamavam, tá? Hoje nós sabemos que esse é o antígeno. E o antígeno ele fica na superfície das hemácias. Por isso então que eu desenhei aqui as hemácias, creiam, são hemácias, tá bom? E aqui o anticorpo ele chamou de aglutinina. O aglutinina fica no soro, no plasma sanguíneo, tá bom? E daí ele chamou então de anti-A ou anti-B. E a gente vai ver então, dependendo do tipo sanguíneo da pessoa, qual é o tipo de aglutinogênio e aglutinina que eles têm. E calma, a gente vai acostumar de onde que tá, qual que é o tipo, quem que é o aglutinogênio, quem que é a aglutinina. E o nome nos ajuda, né? Anti-A, anti-B. A pessoa não pode ter anti-A. Como que ela pode ser do tipo A? Como que ela pode ser contra ela mesma? Não vai dar certo isso aí. Então vamos lá, gente. Se a pessoa é do tipo sanguíneo A, significa que na superfície das hemácias dela, ela vai ter o antígeno, o aglutinogênio do tipo A. Então eu desenhei aqui, ó, penduradinha nas hemácias dela, ela vai ter uma proteína, um antígeno, chamado, né, aglutinogênio, do tipo A. No caso, eu desenhei um formato pra gente, bolinhas, tá bom? E daí, como ela não tem o B, ela não conhece o B, o corpo dela naturalmente produz o
aglutinina, o anticorpo do tipo anti-B, contra o B. Ela não conhece, o B é estranho para ela. O único que o corpo dela sabe produzir é o tipo A. Ela não conhece o B, então ela produz aglutinina, anticorpo anti-B. Tranquilo? Aqui, então, se a pessoa tem um fenótipo do tipo B, na superfície das hemácias dela, ela vai ter antígenos, aglutinogênio, do tipo B. Então, desenhei aqui, ó, um gradinho na superfície das hemácias, desenhei uns quadradinhos, tá bom? Então, a aglutinogênio dela é do tipo B. Então, o corpo dela só produz B. Qual ela não conhece? O tipo A. Então, ela vai produzir naturalmente aglutininas, anticorpos, anti-A, o desconhecido, tá bom? Então, se ela entrar em contato com hemácias do tipo A, vai coagular dentro do corpo dela. Ela não conhece o tipo A. Pessoas do tipo AB, elas produzem proteínas na superfície das suas hemácias, tanto do tipo A, olha aqui as bolinhas, igualzinhas a do tipo A, quanto do tipo B. A gente tem aqui um caso claro onde os dois tipos são expressos, as duas proteínas são expressas ao mesmo tempo. Um exemplo clássico de codominância, os dois são expressos ao mesmo tempo. E como ela conhece, conhece entre aspas, ela expressa os dois tipos de proteína, ela não produz nenhuma aglutinina, nenhum anticorpo contra nenhum dos dois, tá? Ela conhece os dois anticorpos, então não produz nenhum anticorpo. Já o grupo O então, seria o zero, porque não produz nenhum tipo de antígeno, as hemácias dela não tem nada na sua superfície. E por não ter nada na sua superfície, a pessoa então produz os dois tipos de anticorpo. Então ela tem a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. E é isso que deve ser considerado no caso das transfusões sanguíneas. Porque se eu pegar uma pessoa que tem tipo B, então o sangue dela é do tipo B, e ela receber sangue do tipo A, significa que eu estou colocando dentro do corpo dessa pessoa esse tipo de hemácia. E a pessoa tem o sangue onde eu tenho anticorpos anti-A. E daí ela vai, então, coagular o sangue que recebeu. E é isso que a gente considera nas transfusões sanguíneas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para que eu saiba qual é o tipo do sangue do receptor e do doador, eu preciso fazer um teste chamado tipagem sanguínea. E é isso que a gente vai ver agora, e daí a gente vai passar para as transfusões sanguíneas. O teste da tipagem sanguínea, ele também pode ser chamado de determinação fenotípica, porque eu faço o teste da tipagem para determinar o fenótipo do meu paciente. Então, eu estou aqui com os 4 tipos, as 4 possibilidades de fenótipo para o sistema ABO, e eu estou aqui com lâminas de laboratório e eu preciso, então, sempre de 2 gotas de sangue do meu paciente, tá bom? Eu coloquei aqui uma gota e a outra segunda gota de sangue de cada um dos meus pacientes. E aqui eu misturei essa gota com anticorpo anti-A em cada um desses pacientes e aqui com anticorpo anti-B. Depois que eu misturei, eu mexi com um palitinho e esses são os meus resultados e a gente vai ver junto o que isso significa. Então aqui eu tinha sangue do meu paciente, então eu tinha hemácias do meu paciente e eu misturei aqui anti-A. Se eu tinha hemácias do meu paciente e coloquei anti-A e esse resultado me mostra aqui, uma aglutinação, significa que o anticorpo anti-A grudou na hemácia do meu paciente, indicando que o meu paciente tem o aglutinogênio A. Então, com certeza, eu sei que o meu paciente tem o A. Tudo bem? E aqui, quando eu coloquei anti-B, nada aconteceu, continuou líquido o sangue desse paciente. Então, ele não tem o aglutinogênio B. Então, o tipo do sangue desse paciente é A. Nesse caso 2, quando eu misturei anti-A, nada aconteceu aqui. Então, o anticorpo anti-A não se ligou em nada na hemácia desse paciente. Ele não tem aglutinogênio A. Mas quando eu coloquei anti-B, formou um grumo, formou essa pasta, aglutinou aqui, indicando então que as hemácias do meu paciente têm o aglutinogênio B.
Então, nesse caso, como não formou nada aqui no anti-A e formou no B, o tipo sanguíneo desse paciente é B. No terceiro paciente, tanto no anti-A quanto no anti-B, aglutinou. Aglutinou aqui indica, então, que ele tem nas suas hemácias o aglutinogênio A e aqui indica que ele tem o aglutinogênio B. Portanto, esse paciente é do tipo AB. E já o nosso paciente 4 não aglutinou quando eu peguei anti-A, então ele não tem nas suas hemácias, na superfície das suas hemácias, o aglutinogênio A e nas suas hemácias também não tem o aglutinogênio B. Se ele não tem nenhum dos dois, como eu disse para vocês, ele não tem nada, zero. A gente não chama de zero, a gente chama de O, tá bom? Então, esse paciente, o número 4, é do tipo sanguíneo O. E é isso que a gente vai ter que levar em consideração nas transfusões sanguíneas. Para isso, então, foi construído um quadro para facilitar para a gente as considerações. E é esse quadro que a gente vai ver agora. Vamos falar então das transfusões sanguíneas. Gente, aqui então foram organizados os 4 fenótipos possíveis: tipo O, tipo A, tipo B, tipo AB. Bom, nós sabemos que todos os tipos sanguíneos podem doar sangue para si mesmos, tá bom? Então, cada tipo sanguíneo pode doar sangue para si mesmo, tá? Então, o B pode doar sangue para si mesmo e o B pode receber sangue de si mesmo. O tipo O, por não ter nada na superfície das suas hemácias, não ter nenhum aglutinogênio na superfície das suas hemácias, pode doar sangue para todos os tipos sanguíneos. Por isso ele é chamado de doador universal. Então, vamos pôr aqui a seta saindo do O e indo em direção a todos os tipos sanguíneos. Bom? O tipo A tem na sua superfície aglutinogênios do tipo A. O único grupo sanguíneo que também tem na sua superfície aglutinogênios do tipo A e que não produz anti-A é o tipo AB. Então, o tipo A pode doar para pessoas do tipo AB, mas não pode doar para pessoas do tipo O e não pode doar para pessoas do tipo B, pois essas pessoas produzem naturalmente aglutinina do tipo anti-A. O mesmo acontece com pessoas do tipo B. Elas têm na sua superfície das hemácias aglutinogênio do tipo B. Os únicos outros tipos que possuem hemácias com a superfície de aglutinogênio também do tipo B é pessoas que têm tipo sanguíneo AB. Então, elas podem doar para esse tipo de pessoas, mas não para pessoas nem do grupo O, nem do grupo A. Então, pessoas do grupo AB estão recebendo sangue tanto do próprio grupo AB, tanto do grupo A, O e B. Por isso, pessoas do grupo AB são chamadas então de receptoras universais. Agora que a gente falou, então, sobre essa introdução e entendeu o como que esse sistema é estabelecido, entendeu o porquê das transfusões sanguíneas, o que está acontecendo, entendeu a importância disso para as transfusões de sangue e o que deve ser considerado para fazer as transfusões de sangue e como que a tipagem sanguínea acontece, a gente precisa entender as bases genéticas do sistema ABO. E é isso que a gente vai aprender na próxima aula. A gente se vê lá.